tentando anotar aqui como se fosse um caderninho de anotação e meio documentário. Então, eu estou tentando documentar o que passa na minha cabeça. Então, é parecido com assim, eu tive um sonho, eu acordo, tento lembrar aquilo, venho e me gravo contando o sonho. Então já não é mais o sonho, mas ainda tem uma lembrança na memória. Então quanto mais eu tento escrever, mais eu experimento possibilidades. E vou tentando achar qual o local em comum para a escrita de cinema. Qual que é o local comum para a atuação de cinema. Então eu fico pensando, cinema audiovisual. A minha ideia que eu estava escrevendo lá era auditiva. Aí eu comecei a pensar assim, falei, poxa, eu vou fazer só audição? Não, eu vou materializar. Eu vou fazer que nem um fantasma. Então ele fala com a menina aparece, só ele vê. Então só ele escuta a menina. É uma comunicação, na verdade ela está falando de outro lugar com ele, como se fosse uma transmissão. Mas, e não é aquela transmissão Star Trek assim que aparece holograma em cima pequenininho, né? Não, eu imaginei assim. É uma voz que fala com ele. Antes a voz era distorcida. Agora, e aí eu imaginei, então tem um suspense. Depois a gente vai descobrir que é uma menina, é uma criança que fala com ele. Não é uma voz de um homem. Eu pensei, falei, quer saber? É muito mais interessante ele receber um pedido de socorro, ele vai lá e ele vê a pessoa ali. Só que ele passa a mão assim, a pessoa está invisível. E daí ela fala, eu não estou aqui. Isso é uma transmissão. O que aconteceu com você? Eu escutei você chorando. Cadê seu pai, sua mãe? Eles não estão em casa? Eu não moro aqui. Eu não moro no hotel. Fica calmo. Me conta, o que está acontecendo? Aí ele coloca a mão assim e atravessa ela. Aí ele fala, o que é você? Aí ela fala, sou uma transmissão. Eu te falei, não estou aqui. Então, esse papo é muito louco. Para escrever esse diálogo, então eu acho interessante ficar pensando, eu estou imaginando. Então, eu vou trabalhar com a imaginação. É o que fica melhor para o cinema. O volume do diálogo, por exemplo, na novela, eles falam e a trama não anda. Então, o que eu fico me policiando é tentar fazer o diálogo. Eu tenho exposição de um conteúdo. Eu vou colocar algumas coisas no diálogo, penso na cena. Diálogo, certo. Às vezes eu escrevo só o diálogo, porque eu precisava daquele conteúdo. Mas aí eu divido ele, coloco ações no meio e às vezes eu transporto esse diálogo para uma cena de movimento visual, um ambiente diferente. Então de repente eu criei o diálogo separado do resto da cena. Depois eu penso, isso aqui ficava bom ali. Por que eu estou falando isso? Isso. Eu estou tentando chegar numa escrita de cinema pensando no trabalho do ator em cinema. É uma atuação para dentro, com reações de... Tipo, sabe, fica subentendido. O público entende, não precisa ser falado. E o ator demonstra economicamente, tipo assim... Ela falou, quer dizer, entendi, obrigado. Mas na hora que eu estou escrevendo, eu sinto necessidade de colocar o texto. Colocar o texto como se fosse o subtexto sair para fora. Porque eu imagino assim, se tem um espectador olhando como um voyeur, ele não está escutando a fala da cena.
Então algumas coisas no cinema não tem nem aquele, vamos dizer, os figurantes, a paisagem sonora de fundo. Vamos dizer que tem uma situação que você até escuta um murmurinho, mas você não entende nada que está lá. Só que quem está fazendo lá são atores. Eles precisam de uma guia de texto para fazer a cena dele. A mesma coisa que falar no telefone. Nem sempre você escuta no filme a pessoa respondendo. E daí fica difícil para o ator imaginar as falas para ele dar a pausa certa. Então se a gente está escrevendo, por que não escrever o diálogo mesmo? Sabe, fazer certinho. Como a imaginação. Como que a gente imagina. Aí na hora de fazer, o diretor pode chegar e falar assim, não, vamos fazer só as falas dele. Mas aí ele tem a contrafala que o outro pode ajudar e vai dar o tempo certo. Entende? Porque eu sinto assim, o peso que o ator tem de dar aquela naturalidade de parecer real aquilo. De repente, o ator não consegue chegar a isso, aí o diretor fica fazendo aquelas costuras, dando as pausas. Isso o diretor de teatro no cinema não tem essa interferência tão grande assim. No teatro, nossa, o teatro eu acho terrível, uma série de coisas. Né, do peso que tem da repetição, da projeção da voz, da frontalidade, a repetição sob o olhar da direção. Acho terrível. Para mim é assim, eu ouvi falar disso, que não sei quantos % do cinema é a escolha do ator certo. Então o tipo físico no cinema, eu vou pensar assim, a linguagem do cinema tem algo extremamente naturalista jogado para dentro. Então não dá para fazer estilizações, caricaturas. Não dá, não fica bem. Então você já pega atores que são assim naturalmente. Certo? Mas aí ele tem que jogar para dentro. Porque todos têm que estar equilibrados. Imagine, eu tenho lá, ao invés de um personagem, eu tenho a escolha de um ator. Por exemplo, eu estou escrevendo a história, eu comecei a escrever para uma atriz, por exemplo. Uma atriz que tem características dela, muito única dela. Aí eu vejo, e daí eu escrevo por um outro amigo. Esse personagem? Não, eu vou escrever pensando que é ele que vai fazer. E ele é um tipo físico, é muito alto. E a menina é muito magra e muito pequenininha. E a fala dela é pequena, é para dentro. E o outro amigo que é muito alto, a fala é para fora. Só isso já me dá uma escrita de personagem. Entende? Quer dizer, se eu crio o personagem é uma coisa. Eu posso estar fazendo uma caricatura. Se eu pegar uma pessoa de verdade mesmo, falando, não, eu vou escrever, eu quero que essa